Hoje eu estou aqui para falar, em especial, um tema que é muito polêmico, e pela própria questão de ser algo muito polêmico, eu acho que precisamos revisitar alguns conceitos que a gente tem em relação a esse tema. Eu vou falar hoje do uso de drogas na gestação. É muito comum a gente escutar, de certa forma no senso comum, né, que quando tem uma grávida usando droga, todo mundo se choca, todo mundo se lamenta muito, porque ela não está simplesmente colocando apenas a vida dela em risco, mas a vida de uma criança em risco. Então é um assunto polêmico que choca muito. Mas antes da gente entrar realmente nesse assunto, eu queria chamar a atenção de todos aqui sobre algo que talvez fique muito pouco visto em relação à gestante usuária de droga. Quais são as vulnerabilidades que essa mulher foi exposta e que ela acabou buscando a droga como um elemento aí de fuga, né? Em tempos de hoje, acredito que a mulher muitas vezes fica vulnerável, né, no período de gravidez, e por ser um período tão delicado, né, muitas vezes essa mulher está sozinha, essa mulher não tem apoio da família, não tem apoio do seu companheiro, enfim, isso tudo é um momento de delicadeza da mulher e que eu acho que a gente, antes de fazer qualquer julgamento, porque está grávida e é usuária de droga, a gente tem que... Eu chamaria a atenção de todos nós, profissionais da saúde ou não, da sociedade de forma em geral, a refletir um pouquinho melhor sobre isso antes da gente tomar qualquer julgamento. Mas falando necessariamente sobre o uso de droga na gestação, isso me remonta muito, principalmente a atenção quando a gente está falando dos adolescentes, né? Então, a adolescente também grávida e usuária de droga, então acho que isso engloba todas as gestantes. E quando a gente está falando de uso de droga na gestação, eu vou me ater aqui aos três principais grandes grupos das substâncias. Então a gente tem, teoricamente, um subgrupo de substâncias que são as drogas estimulantes do sistema nervoso central. A gente tem um outro subtipo que são as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. E a gente tem um outro subgrupo que são as drogas depressoras do sistema nervoso central. Essa categorização das drogas são elaboradas de acordo com a ação que elas exercem no sistema nervoso central. E aí é que está a grande questão do uso de droga na gestação. Assim como essas substâncias alteram o processo psíquico da mãe, pela questão da membrana plasmática, né, da concentração do uso de droga também ser absorvida pela membrana plasmática na gestação, esse feto, essa criança, vai receber a mesma concentração de uso de droga que a mãe. E aí todas as consequências que tem para a mãe, consequentemente terá para o feto. Então, essa ideia que nós temos de que a criança está protegida na placenta, e aí a mãe usuária de droga não vai afetar a criança, é mito, não é uma verdade, né? Até porque a membrana plasmática também absorve a concentração sanguínea da mãe e, consequentemente, a droga tem essa passagem para o feto, para a criança. E aí, quando eu estou falando das drogas estimulantes do sistema nervoso central, eu estou falando da nicotina, eu estou falando da cocaína, eu estou falando do crack, né? Esse subtipo de substâncias, o que elas trazem de maior alteração para a mãe, para o feto, está relacionado à questão do comportamento. Então, assim como essas drogas alteram o comportamento da mãe, essas drogas também alteram o comportamento do feto, né? E em que sentido? Tanto pós o parto, então essa criança possivelmente ela vai ter consequências desse uso da mãe, né? Então vai nascer aquela criança mais agitada, aquela criança mais inquieta. E outra questão também importante é o próprio desenvolvimento cerebral da criança. Sem contar que essas drogas dessa categoria estimulantes do sistema nervoso central são as principais substâncias que induzem os partos prematuros, né? Então elas aceleram. E por que elas induzem o parto prematuro? Porque a criança começa a entrar em sofrimento intrauterinamente, né? Então a criança tem um sofrimento e aí ela pede para sair.
É exatamente isso que acontece com a usuária de droga quando está gestante. Um outro subgrupo, que seria as perturbadoras do sistema nervoso central, a droga mais comumente consumida deste grupo é a maconha. Qual é o grande problema da maconha? É a relação que se tem no desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Aí eu estou falando de esquizofrenia, eu estou falando de transtornos de humor, eu estou falando de ansiedade. Então, o risco da gestante usar a maconha na gestação é o risco de desenvolvimento para o feto e para a gestante, claro, de transtornos mentais. Então, isso por si só já é um fator de muita complicação.